Professora de Química, durante uma aula prática, propôs a realização de uma reação de neutralização, utilizando 240 ml de hidróxido de magnésio de concentração 0,3 mol por litro a menos 1. Então, nós já vamos grifar aqui, 240 ml de hidróxido de magnésio de concentração 0,3 mol por litro, com 1,60 ml de ácido clorídrico de concentração 0,2 mol por litro. Considerando que o ácido e as bases ionizam e dissociam-se completamente, determine a concentração do sal formado na reação de neutralização. Ok, vamos lá. Eu estou pegando o meu hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, e estou reagindo com o meu ácido iodídrico. Então, isso aqui vai gerar o quê? A gente sabe que quando a gente tem uma reação de neutralização de ácido e base, a gente sempre vai gerar o quê? Um sal mais água. Sempre um sal mais uma água. Mas como é que a gente vai chegar nesse sal, né? Vamos aqui, Isso aqui é formado pelo Mg2+, e o OH-. O HI, ele é formado por H+, e o I-. Então, positivo é atraído pelo negativo, negativo é atraído pelo positivo. Então, vai ficar Mg I2 mais OH com H vai ser H2O. Então, gerou o sal mais a água. Depois que a gente faz esse procedimento aqui, a gente vai balancear, né? Então, vamos lá. Então, tem um magnésio aqui, um magnésio aqui, certo? Só que aqui eu vou ter 2 iodo. Então, aqui eu vou ter que ter 2 iodo. Aí eu conto agora a quantidade de números de hidrogênio, né? 2 hidrogênio, 4 hidrogênio. Aqui eu já tenho 2, então coloca mais 2 aqui, né? 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Balanceou. Aí eu olho agora o número de oxigênios também, né? Eu tenho um oxigênio aqui, e 2 oxigênios aqui, e do outro lado também eu vou ter 2 oxigênios. Então, tá balanceada a nossa equação química aí, né? Então, vamos lá. O que é que a gente pode fazer agora? Ele deu a concentração do hidróxido de magnésio, que é de 0,3 mol por litro, e deu o volume de solução do hidróxido de magnésio, que é 240 ml, ou seja, 0,24. Tem como eu descobrir o número de mols do hidróxido de magnésio? Tem. Como é que a gente vai descobrir esse número de mols? Vou separar esse cantinho só para fazer isso. Vamos lá. A gente sabe que o volume de hidróxido de magnésio é igual a 0,24 litros. E a concentração dele é igual a 0,3 mol por litro. A gente sabe que o número de mols do MgOH2 é quem? A concentração molar vezes o volume. Logo, o meu número de mols do MgOH2 vai ser igual a quem? 0,3 vezes 0,24. Isso aqui vai ser igual a 0,072 mol. Então, isso aqui vai ser 0,072 mols. Então, nós já sabemos que nós temos aqui uma quantidade de 0,072 mols de hidróxido de magnésio. Com o raciocínio análogo, nós vamos achar o número de mols de quem? Do ácido iodídrico. Então, vamos lá. Como a gente já sabe que o número de mols sempre é a concentração vezes o volume, eu já vou fazer direto. Então, o número de mols do ácido iodídrico vai ser a concentração do ácido iodídrico vezes o volume que eu tenho da minha solução de ácido iodídrico. Então, quem vai ser o meu número de mols do ácido? Vai ser a concentração dele, que a questão disse que é 0,2,
vezes o volume, que é de 160 ml, ou seja, 0,16. Então, isso aqui vai dar 0,032 mols. Então, a minha quantidade, o meu número de mols do ácido iodídrico é 0,032 mol. Então, vamos lá. Sempre que a questão te der, vamos lá, prestem muito bem atenção. Sempre que a questão der para vocês os dois reagentes, a gente vai ter que ver quem é que está em excesso. Sempre que ele te der os dois reagentes, alguém está em excesso e alguém está em falta. Quem é que a gente vai utilizar para fazer as nossas proporções? Quem é que a gente vai utilizar para fazer as proporções estequiométricas? Vai ser o nosso fator limitante, ou seja, vai ser aquele que está em falta. Ok? Então vamos lá. Então eu tenho aqui 0,72 mols de MgOH2 e eu tenho 0,032 mols de HI. Então eu preciso saber quem está em excesso e quem está em falta. Então o que é que a gente faz? A gente já sabe que a proporção em mols deles é de 1 para 2. Como assim de 1 para 2? Aqui está escrito, ó. 1 mol de MgOH2 está para 2 mols de HI. Então vamos lá. 1 mol de MgOH2 está para 2 mols de HI. Então, quando eu coloco 0,072 mols de MgOH2, gera X mols de HI. Eu já sei que é 0,032, mas eu preciso saber quanto esse 0,072 precisa para reagir com HI. Então, vamos lá. Se a gente fizer aqui meio pelos extremos, vai ficar X igual a quanto? 0,072 vezes 2. Logo, isso aqui vai dar 0,144 mols. Qual é a conclusão que a gente tira acerca disso? Os 0,072 mols de hidróxido de magnésio necessita de 0,144 mols de ácido iodídrico. E eu coloquei quantos? 0,032. Eu coloquei a menos, logo ele está em falta. Sempre que eu tenho os dois, se um está em falta é porque o outro está em excesso. Então, para mim fazer a minha proporção estequiométrica, eu vou utilizar o HI ou o MgOH2? O HI, porque é ele que está em falta. Então, como foi que a gente descobriu? É só fazer uma regra de 3 simples. 1 está para 2, 0,072 está para X. O X é 0,144. Então, 0,072 mols de MgOH2 necessita de 0,144 mols de HI. Só que eu coloquei quantos? 0,032, então está em falta. Então, o meu escolhido, o meu fator limitante vai ser quem? O meu HI. Então, esse aqui é o meu fator limitante. É com ele que eu vou fazer a minha proporção estequiométrica. Ok? Então, vamos aqui. Eu tenho aqui, ó, o meu sal, que é o Mg2. E ele quer justamente saber, ó, a concentração do sal formado, né? Então, deixa eu só separar logo aqui um cantinho para fazer os meus cálculos da concentração do sal formado. Então, é o seguinte, vamos lá, vamos fazer aqui logo uma estequiometriazinha básica aqui. Eu sei que 2 mols de HI, olhem para cá, ó, eu sei que os 2 mols de HI está para 1 mol de MgI e 2. Então, 2 está para 1. Então, 0,032 está para Y aqui. Então,
O MgI2 sempre vai ser o quê? A metade do HI, ó, porque 2 para 1. Se eu tenho aqui 0,032, quem é o que esse Y aqui? A metade. Ou seja, 0,016. 0,016 mols. Então, eu já descobri a quantidade final de mols que eu tenho do meu sal. 0,016. Então, quem é a minha concentração final do sal? Então, a minha concentração molar final do meu sal, né, vai ser igual a quem? Vai ser igual a quem? A minha concentração, o meu número de mols, que é 0,016, dividido pelo volume da minha solução. Aí você me pergunta, quem é o volume da solução? Vai ser justamente o das duas soluções que eu misturei. Ou seja, os 240 ml mais os 160 ml. Ou seja, 400 ml. Não é isso? Ou seja, 0,4 litros. Então, 0,016 dividido por 0,4, isso aqui vai dar 0,04 mol por litro. Então, essa aqui é a concentração do meu sal na minha reação de neutralização. 0,04 mol por